Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo a esse culto de oração para a honra e glória de Jesus. E com essa mensagem em nosso coração, vamos adorar a Jesus Cristo, para a honra e glória de Jesus, cantando o hino de número 157, O Santo Espírito desceu. Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder. Em Pentecoste fez brilhar a luz e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, está, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Queridos, vamos nos ajoelharmos para falarmos com o Criador. Santíssimo e eterno Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Criador, nosso único Salvador. A Ti somente, Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, pois somente o Senhor é digno da nossa humilde adoração. Ó Pai eterno, neste momento eu Te peço, toca em nossos lábios com a brasa viva do Teu altar, pois somos um povo desobediente. Desobedecemos as Tuas santas alianças, quebramos os Teus estatutos, as Tuas santas leis, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Ó amado Pai, mas o Teu amor é tão grande que naquela rude cruz a Tua graça nos alcançou e salvaste a cada um de nós. Obrigado, Santíssimo, por Seu grande e único sacrifício, ó Pai. Nesse momento, Pai, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Aceita, ó Pai, a nossa humilde adoração. Abençoa o nosso mensageiro desta noite que o Senhor enviou para honrar o Teu santo nome, o nosso querido irmão Alex, que ele possa falar instruído pelo Teu Santo Espírito e que eu e todos que aqui estamos possamos sair transformados com essa santa palavra, a palavra da vida eterna, os sagrados evangelhos. Obrigado por tudo, Jesus, eu Te peço pelo Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos, está conosco esta noite o nosso querido irmão Alex.
Esse querido irmão aqui, ó, ele faz parte da nossa equipe de Patmos, que dá estudo bíblico naquela penitenciária P2, que infelizmente estamos proibidos de entrar lá, mas assim que Jesus abrir aquela porta, nós vamos voltar lá. Eu, ele e mais uns 6 ou 7. Temos até 2 pastores. Orem por isso, que Jesus possa abrir as portas daquela penitenciária para a gente possa visitar aqueles irmãos, que tem muitos irmãos lá, sábios lá, dão estudo bíblico, mas o que Jesus quer é que a gente vá ver eles. A gente vai falar de Jesus lá, mas eles precisam da nossa visita, que Deus possa abrir essas portas para nós. Orem por isso. Seja bem-vindo, irmão, que o Santo Espírito fale através dos seus lábios. Obrigado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Alguém daqui pegou o coronavírus? A senhora pegou? Mas foi curada, né? Que bom, mas é bom que a senhora se curou. O restante continua invicto, né? Que benção. Mas aí, ó, ela pegou e conseguiu. Ainda bem que esse vírus não é tão... A mortalidade dele, né, não é tão forte, né? Infelizmente ele mata, especialmente um grupo de pessoas, mas Deus vai nos protegendo, vai nos guiando, e que a gente possa continuar esse caminho até a volta de Jesus. Se podemos dizer que tem um lado bom a pandemia, pelo menos para mim, foi ver a nossa parte espiritual, né? Porque muitas vezes a igreja é como uma bengala para nós, assim, né? Porque você tem uma semana ali de qualquer jeito com Deus, você leva ali de qualquer forma, aí você se lembra que no sábado você tem que ir na igreja, aí você, eu tenho que ir no sábado na igreja, e isso, aquilo. Não, a partir de semana que vem eu vou ser diferente. Aí chega domingo, segunda, mesma coisa, chega sábado, eu vou sábado na igreja. Não, agora vai ser diferente. Eu vou fazer a lição, já vou estudar a lição do sábado à tarde no sábado de manhã Não tinha igreja, né? E eu estou muito feliz que agora as igrejas estão voltando. Ontem eu preguei no Coloral. Hoje eu estou aqui. Eu volto aqui dia 14. O Nelson me convidou. Desde fevereiro, né, Nelson? Fevereiro foi para março, para abril. Chegou. Eu achei que não ia ter mais esse sermão aí, viu? Eu achei que não ia ter mais. Aí vou em Votorantim também daqui uns dias. Está com a agenda. E eu vou mesmo. Santa Rosália está fechado. Até aviso os irmãos aqui. A gente devolveu o prédio, porque era um aluguel muito alto. E como a gente tinha o terreno, ia começar a construir, então a gente vai começar a construir lá, por enquanto ainda não tem expectativa de volta, né? Tem que construir o prédio e tal, então até aviso os irmãos que por enquanto a gente está fechado lá, então estou com a agenda livre aí para pregar, e estou na Home, estou ajudando o pessoal da Home Church lá do Parque das Águas lá. Meus amigos, esse sermão aqui já é um sermão que eu prego faz um bom tempo já, e ele sempre toca o meu coração, porque muitas vezes a gente como cristão, a gente acha que o evangelho é só para nós, para os cristãos. E a gente acha que nós às vezes somos melhores que outras pessoas, e nós achamos também que muitas pessoas não têm o direito de receber o evangelho. Por mais que a gente queira pregar, mas dentro da gente fica um preconceito ali. Algo que você fala, esse cara não merece o evangelho, essa pessoa ela não é digna, eu não vou ficar perdendo tempo com ela. Talvez no presídio, às vezes a gente até pensa assim, né? Aqueles dias de fraqueza, né, seu Edson, que você está desanimado quando a gente vai lá. Mas não só lá. E Jesus me mostrou uma resposta, porque eu era assim, e luto muito contra isso, de segregar as pessoas, e achar que certas pessoas têm, talvez a minha família tem direito de receber o evangelho, mas talvez a família do meu vizinho, que é de uma outra religião, ou não tem religião, eu já não sei se eu... Talvez na nossa sociedade a gente ache que as prostitutas não mereçam receber o evangelho, os políticos corruptos não mereçam receber o evangelho, as pessoas que cometem crimes não merecem receber o evangelho. Muitas vezes a gente traz isso, por mais que sejamos cristãos. Muitas vezes a gente separa as pessoas, só porque a pessoa às vezes tem um status social, a gente trata de um jeito.
uma pessoa que tem um status social um pouco mais baixo, a gente trata de uma outra forma, às vezes até pisando na pessoa, humilhando a pessoa. E já o outro ali, só porque tem uma condição de vida, ou a gente acha que tem, né? A gente não sabe, a gente trata de uma outra forma. E eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de São Marcos, no capítulo 5. Eu não sou, irmãos, eu confesso para vocês, eu não sou aquela pessoa que prega sobre profecias, sobre os estudos bíblicos. Eu gosto de pregar sobre aquelas coisas pequenas que tem na Bíblia e a gente passa despercebido. É algo que me chama a atenção, nas pequenas vírgulas, ali no meio. E às vezes a gente lê aquela passagem, relê e lê. E o legal da Bíblia é que a Bíblia, eu gosto de falar que a Bíblia é como se fosse um baú. Todo mundo tem uma espécie de baú na casa. Talvez não é um baú mesmo. Em casa é a cama que tem ali um baúzinho. E a gente joga um monte de coisa ali, né? Às vezes a minha esposa manda fazer faxina, né, Suede? Tem um negócio ali que fica, joga ali no baú ali, esconde, nem vai ver. Até que um dia você abre ali, tá aqui. Então você tira coisas novas e coisas velhas. E a Bíblia, ela sempre nos dá a resposta certa. Ela sempre mostra o caminho, quando você pede com sinceridade. E aqui foi uma resposta muito grande que Deus me deu, uma lição, e é uma lição que eu quero compartilhar com vocês. Porque Jesus, Ele é mestre, Ele é um professor. Além de, fora as outras coisas que Jesus, mas Ele é um professor assim, todo mundo tem um professor preferido, né? Na época da escola ou da faculdade, você sempre tem um professor. E Jesus é um professor assim, fantástico. Porque Ele explica de uma forma que é impossível você não entender. Eu lembro de uma professora de matemática que chamava Aglair, isso mesmo, Aglair, era uma japonesinha baixinha, e eu lembro que na nossa sala tinha uns meninos muito bagunceiros, né? Eu era muito bom aluno, diga-se de passagem. E eu lembro que os meninos, porque a gente ali cresceu junto, né? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima série, até o colegial, e sempre tinha aqueles que passavam empurrados, sabe? Os professores tinham dó, que era do sítio, né? Depois se repetir, você tem que ir lá na cidade. E eu lembro que na aula de matemática dela, todo mundo aprendia. Ela ia, sentava na cadeira do lado. Eu lembro um grande amigo meu, um dos melhores amigos meus, o Lelo. E ela falava, Marcelo, não chamava de apelido. Marcelo, o que você não entendeu? Ah, professora, eu não sei fazer isso aqui, era trigonometria, essas coisas assim. Não, vamos lá. Classe, continua fazendo aí. E ela ia lá, aluno por aluno, ensinava. E todo mundo tirava... O pessoal que tirava 5, 6, com ela tirava 7, 8, os que tirava 7, 8 tirava 10, os que tirava 10 tirava 1000, porque aprendia muito mais. E ela ensinava com amor, exatamente. E é assim que Jesus nos ensina. Se a gente for lá no capítulo, já estamos no capítulo 5, mas no verso 21, do capítulo 5 de São Marcos, se a sua Bíblia tem um título, na minha tem, fala assim, o pedido de Jairo. Jesus, ele estava lá em Gadara, com os gadarenos. Todo mundo sabe a história, né? Ele curou um endemoniado, ou 2, depende ali o evangelho. O povo de Gadara, entre aspas, manda Jesus se retirar de lá, né? Porque eles não gostaram do que Jesus fez lá com os porcos e tal. Jesus retorna, atravessa o mar. Ele volta para o lado ocidental ali de Cafarnaum. Ele desce, ele passa lá e fala, Mateus, segue-me, Mateus. Mateus, eu vou te seguir, Senhor. E Mateus convida Jesus para almoçar na casa dele, ou jantar, né? E aí Jesus janta com os pecadores e publicanos. Os fariseus fazem ali aquela fofoquinha. Jesus fica conversando com esses caras aí, que não sei o quê, e etc, e etc. E nesse meio termo aí acontece essa história aqui. De duas pessoas totalmente diferentes. Porque depois, se você passar o primeiro título, né, que é o pedido de Jairo, o segundo fala assim, a cura de uma mulher enferma. Aí a gente vai ver que são duas pessoas totalmente diferentes, mas que os propósitos são quase iguais. E eu quero mostrar para vocês, acho que a diferença de nós para qualquer outra pessoa é muito pouca, quando a gente fala de espiritualidade, de religiosidade, de como Jesus trata a todos. Então eu convido a vocês a lerem a primeira parte, que é do verso 21 ao verso 24. É uma história muito conhecida, lógico, mas sempre é bom ler a Bíblia.
Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E aqui no verso 24 fala: Jesus foi com ele. Então aqui a gente tem o primeiro personagem, né? O segundo, o primeiro é Jesus. Jesus sempre é o personagem. Mas temos aqui Jairo. Jairo era o que? Era o chefe da sinagoga. E se a gente for ler, quando a Ellen White conta essa história lá em O Desejado de Todas as Nações, ela diz que os discípulos ficaram, entre aspas assim, surpresos com o pedido do arrogante chefe da sinagoga. Então, Ellen White, a Bíblia não fala que ele era arrogante e tudo, mas o Espírito de Profecia diz que ele era um pouco arrogante. O chefe da sinagoga não, até fala assim, escriba. No livro ela fala escriba. A gente sabe que Jesus tinha uma relação muito legal, né, com esse pessoal, né? Jesus, sempre que possível, dava uma patada, mas com carinho e com amor. Mas temos aqui Jairo, que era chefe da sinagoga. Não era ninguém, né? Não era qualquer um, né, seu Edson? Ele não era qualquer um. Prosseguindo no verso 25, aí tem a história da mulher. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quem que era essa mulher? A gente não sabe. A Bíblia só fala certa mulher. E a gente sabe do problema de saúde que essa mulher enfrentava. Só isso. A gente não sabe, o nome dela podia ser Maria, podia ser Joana, podia ser Isabel, o nome da minha mãe, Patrícia, Jéssica, o nome da minha esposa, mas por quê? A gente não sabe. A gente não sabe. Aí volta para Jairo de novo. Falava ele ainda, né? Jesus ali estava conversando com aquela mulher ali ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E o final da história a gente sabe que Jesus vai até a casa, chega lá, tem os profissionais dos funerais, que ficavam lá chorando e pranteando. Jesus chama o pai da menina, a mãe da menina, chama Pedro, João e Tiago, entram até o quarto da menina e Jesus ressuscita a menina. Agora vocês falam: tá, Alex, mas o que tem a ver Jairo e essa mulher? Realmente, quando a gente começa a enxergar aqui, há muita diferença. Por quê? A primeira pessoa tem o nome Jairo. Você sabe o que significa Jairo? O nome Jairo? Aquele que Deus ilumina, Nelson. Aquele que Deus ilumina. Imagina da chamada da escola, seu Edson. Aquele que Deus ilumina. Presente. Ou estou aqui, né? Estou aqui, professor. Ou a molecada fala dona hoje. Aqui, dona. Aquele que Deus ilumina. E a mulher? Nem nome tinha. E a gente sabe que naquela época o nome era muito importante. E naquela época não, até hoje para essa cultura, para a cultura judaica, o nome é muito importante. E para eles é um prazer ter um nome na árvore genealógica. Quando puxa lá, eu só sei o nome até o nome do meu pai, o nome da minha mãe, lógico, o nome dos meus avós paternos. De lá eu não sei mais nada. Mas a gente sabe que para eles era muito importante o nome naquela sociedade. E hoje é importante você ter um nome.
Porque quando você chega em algum lugar, aí saiu o Alex, esse é o seu Edson. Mas quando ninguém te conhece, ninguém sabe o seu nome, você não é ninguém. Ninguém. Quem é você na fila do pão? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, aquele é o Alex. Você tem um nome. Às vezes é um apelido, né? Mas que vale como nome também. Essa mulher não tinha nome nenhum. E aí, esse não é o tema do sermão, mas aqui fica uma reflexão. Quantas pessoas sem nome tem por aí? Elas têm nome, mas a gente faz elas ficar sem o nome. Tantas pessoas sem nome, tantas, não são poucas. Muitos aqui, talvez que nem eu moro em apartamentos, eu não sei os nomes dos meus vizinhos. Eu sou obrigado a saber? Não sou obrigado a saber, mas eu não sei. Nunca conversei, nunca falei nem um bom dia. E mesmo pregando esse sermão aqui já há um bom tempo, nunca. Porque falar para os outros é fácil, né? E fazer o negócio, né? Tantas pessoas na rua com uma plaquinha, estou com fome. Qual que é o nosso julgamento? É um pingaiado, é um drogado, é um nóia aí, é não sei o quê. Para nós é uma pessoa sem nome. Talvez igual essa mulher aqui, né? Vamos à condição. Qual que era a condição dos dois? Jairo, chefe da sinagoga. Vocês acham que esse cara tinha pouca moral na quebrada, né, Nelson? Você acha? O cara era chefe da sinagoga. Aquela sociedade, ela era voltada para a religião. Era voltada para a religião. Não é que nem nós aqui. A religião, nosso país é um país onde a religião é forte, mas não é a religião que manda, entre aspas. Tem os políticos, tem os poderes. Mas não, lá era a religião que mandava. Imagina você chegar até um cargo de ser o chefe da sinagoga. A cidade tinha uma sinagoga e você era o chefe, Nelson. A cidade inteira te conhecia. Se os jovens daqui quisessem fazer um JA, ia ter que ir lá conversar com o Jairo. E aí, Jairo, 5 horas libera o JA para nós lá? Avisa o pessoal do som e tal. Tudo era com o Jairo. E lógico, ele devia ter ali muita influência na sociedade. Ele devia ser um homem de bens, porque geralmente a Bíblia nos fala, mostra que os chefes, os fariseus, essas pessoas, eles tinham bens, eles eram remunerados, muito bem remunerados, viviam tranquilos. E a mulher, qual era a condição da mulher? Coitada, gastou tudo. A própria Bíblia diz que ela gastou tudo com médicos para se curar. A condição dela, da doença, não permitia que ela tivesse convívio com as outras pessoas. Era amaldiçoada. E a gente sabe que naquela época, se você tivesse uma doença que não era curada, era uma maldição que você tinha. Provavelmente foi abandonada por toda a família, por todos os amigos. E deve ser difícil. Acho que a coisa mais difícil é você ser abandonada pela sua família. Eu lembro que a minha família, irmãos, a minha família é complicada, não é fácil não. Eu lembro que em 2001, 2002, 2001, foi em 2001, o meu pai expulsou o meu irmão mais velho de casa. Ele tinha 16 anos na época. Hoje eles conversam e tal, mas eu lembro que eu cheguei da escola, eu escutei o choro da minha mãe assim a uns 20 metros de distância da minha casa. É horrível. E eu acho que até hoje o meu irmão não sabe lidar muito bem com isso, que é ser rejeitado pelo seu próprio pai no coração, expulso de casa com 16 anos. Agora imagina a sociedade inteira excluir você. Olha que condição totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas vamos continuar, né? Nós vamos parar. Irmãos, eu trouxe aqui no tablet aqui, por quê? A gente tem que usar a tecnologia com sabedoria. A minha letra é um garrancho. Agora eu estou melhorando, estou treinando. Mas às vezes eu fazia o sermão aqui, aí eu não conseguia, porque eu coloco só uns tópicos para mim não... Aí eu não entendia a minha letra, Nelson. Eu falei, não, vou usar o tablet, porque no tablet não tem como não errar, né? Vimos a condição dos dois. E como será que os dois adoravam? Será que Nelson, que eu vi o Nelson, será que Jairo ele ia na sinagoga adorar? Ele morava na sinagoga. Ele estava ali todo santo dia. Ele tinha a chave da sinagoga. Talvez ele fosse abrir, fechasse, ele podia dormir lá se ele quisesse.
Eu imagino que quando ele vai até Jesus, talvez as pessoas até influenciassem. Vamos, Jairo. Talvez por mais que ele tenha ali quem sabe que para um escriba ou uma pessoa ali, eu não sei se ele era um fariseu, mas um chefe da sinagoga, se render a Jesus, o orgulho dele já tinha quebrado faz tempo. Mas podemos imaginar que as pessoas abriram um caminho para Jairo. E até Jesus, como se aqui o corredor da igreja, talvez formasse um corredor para ele chegar até Jesus. E a mulher, será que ela poderia adorar na sinagoga de Jairo lá? Vocês acham que Jairo ia deixar a mulher entrar na sinagoga? Só para pensar aqui, vocês acham que Jairo ia deixar ela entrar na sinagoga? Será que as pessoas iam deixar ela entrar na sinagoga? Nunca. Porque em quem ela encostasse, a pessoa seria impura. Ela corria risco de vida. E tantas pessoas tem aí fora que praticamente elas acham que se vir para a igreja, elas vão trazer impureza para a igreja. Elas acham que tem que consertar a vida toda para depois vir para a igreja. E quando vem, muitas vezes, a gente exclui essas pessoas da igreja. Nós. Porque às vezes a pessoa tem uma tatuagem, às vezes a pessoa vem aqui com brinco, ela não entende, ela está chegando agora na igreja. Mas a gente, em vez de abraçar, o que a gente já faz? Pau! Pedrada na pessoa. Irmãos, para mim estar com essa roupinha aqui foi uma transformação muito grande. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu renunciava a usar terno, essas coisas que eu não gosto. Mas você vai entendendo. É coisa do tempo. Os mais velhos falam, você estuda, você observa. Às vezes, imagina, uma vez eu vi um relato de um menino homossexual. Menino não, né? Ele se achava uma mulher e tal. E ele falou que ele foi numa igreja, eu vi na televisão, assim, um documentário, não foi nem na TV, foi um documentário. Ele falou assim que ele foi numa igreja, ele falou o lugar que ele mais se sentiu mal na vida, numa igreja. Ele falou que as pessoas me olhavam com tanto ódio, o que esse cara está fazendo aqui? O que está nos desrespeitando? A gente sabe que tem uns que eles usam esse artifício para não vir na igreja, tal, criticar as religiões. Mas a gente sabe também que quando vem muitos de nós, o cara está falando aqui, o pastor, quem que for, e está todo mundo olhando para a pessoa, julgando a pessoa, em vez de abraçar a pessoa. Ela está pedindo socorro. É difícil para essas pessoas vir na igreja. E quando vem, o que a gente faz? Porque a gente olha para eles como as pessoas olhavam para essa mulher aqui, impuro, você não merece, o evangelho é só para nós, os adventistas, você não merece. É duro isso. Quando você ouve uma pessoa falando isso, mas que tipo de cristianismo que eu estou pregando, hein? Num país onde, eu vou chutar aqui, mas é que o último IBGE no Brasil foi em 2010, nunca mais atualizado. Mas se eu não me engano, em 2010, no IBGE, fala que no Brasil parece que 70% ou 80% da população é cristã, se dizia cristã, independente da religião. E como num país com essa porcentagem tão grande de cristão, tem tanta pessoa passando fome, tem tanta pessoa indo preso, tem tanta pessoa abandonada. Em algum ponto, nós como os cristãos estamos falhando, porque talvez estamos excluindo essas pessoas, não estamos observando essas pessoas. Aceitação. Será que Jairo era bem aceito pela sociedade? Irmãos, eu aprendi uma coisa assim, às vezes, eu não sou rico, né? Eu também nem faço questão de ficar rico, eu sempre falo, pessoal, eu peço para Deus, para mim ganhar o meu dinheiro honestamente, fazer o que eu gosto e viver. Eu conheço um monte de gente que é muito rico e não é feliz, por incrível que pareça. Na minha adolescência eu gostava muito de rock and roll, eu não sou adventista de berço, e a grande maioria dos meus ídolos se mataram, e tinham tudo. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha status. Os homens podiam sair com as mulheres que quisessem, as mulheres podiam sair com os homens que quisessem, ir aonde eles quisessem, portas abertas, e mesmo assim eles se matam. Talvez Jairo, as pessoas talvez não gostassem muito de Jairo, mas aonde ele fosse as portas estariam abertas.
Vai na cidade do interior, sempre tem lá aquele grande fazendeiro, aquele ricão, sempre tem. Eu sou das cidades pequenas, Sorocaba é interior, né? Mas mais para o interior ainda. Sempre tem a pessoa rica. E por mais que as pessoas não gostam dela, mas ela tem espaço. Aonde ela chega, as pessoas tiram o carro para a pessoa estacionar, e vai lá e aperta a mão. Jairo era aceito. Talvez as pessoas não gostassem, mas ele era aceito. Tinha moral. A mulher não precisa nem explicar, né? Coitada. Essa questão da aceitação, eu gosto muito de ligar. O meu pai, meu pai sempre foi muito difícil de lidar com ele, então ele não parava muito nos empregos que ele arrumava. Então a gente ficava pingando de cidade em cidade. E aí chegava numa escola, né? Escola nova, você não conhece ninguém. Aí na hora que estava pegando amizade com o pessoal, meu pai arrumava confusão, ia para outra cidade. Aí chegava, escola nova, não tinha amizade com ninguém. Na hora que estava ali engrenando, meu pai arrumava confusão, ia para outra, e sempre assim. Aí você tem essa questão da aceitação. Tinha escola que eu era bem aceito, tinha escola que eu não era muito bem aceito. E é horrível você ser rejeitado. Ontem eu até usei um exemplo na igreja do Coloral. É um exemplo bem simples, meus irmãos. Mas uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava numa escola em Itapetininga. E a minha classe tinha os meninos, vamos dizer assim, os que eram, como posso dizer aqui? Aquelas pessoas assim famosas na escola, sabe? Eles eram dos times de futebol, de basquete e tal. Eu era bom na bola, mas eu não era do time. Como meu pai ficava mudando, eu não conseguia. E eu lembro que um dia um professor não foi, aí eu não podia ir embora, que eu tinha que esperar a hora da van para ir embora. E eu lembro que tinha 2 meninos, bonitos, meninos super legais também. E eles estavam interessados em meninas de outras salas. E essas meninas, elas andavam em 3 meninas. E eram bonitas as meninas. Tipo, os meninos eram os famosos da escola, as meninas eram as famosas da escola. E eu não era ninguém. Aí 2 meninos, mas tinham 3 meninas. Faltava um para fechar o ciclo ali, né? Irmãos, repetindo, eu não era adventista. Não vamos repetir isso em casa, né? Eu não era adventista. Ah, vamos lá, Alex, vamos lá. Que não sei o que, cara, olha eu, meu. Vocês têm certeza? Não, vamos lá, cara. Preciso de mais um, que não sei o que. Aí tudo fui, né? Morrendo de vergonha já, né? Aí chegaram perto das meninas, todo mundo assim, eles deram um beijinho nas meninas e tal. Aí eles olharam assim, eu fiquei mais para trás, com vergonha, como fosse ali na cadeira. Ah, isso aqui é o nosso amigo, o Alex. Aí eu lembro, eu dou até risada. As 3 meninas, Nelson, as meninas eram bonitas. Elas olharam para mim. Aqui eu sou eu, a tua cadeira. Elas olhou para o meu pé, viu o tênis de futsal, né? Aquele moleque só futsal. Foi subir na cabeça assim, câmera lenta. Chegou, viu minha cabeça desse tamanho. Aí desceu para o meu pé de novo, subiu e viraram as costas. Não falaram nem um oi. Aí